Graça e paz, irmãos. Amém. Para aqueles que ainda não estiveram aqui, feliz ano que se inicia agora, na presença e na comunhão com o Pai. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 45. Onde está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir adiante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos diante de nós um momento em que, normalmente, como filhos de Deus, nos assustamos com as declarações do nosso Pai. É bom sempre lembrarmos que somos filhos de Deus, mas Deus é Deus. Somos filhos de Deus, mas estamos num caminho de santificação. Que somos filhos de Deus, mas jamais poderemos compreender as coisas que Deus faz, porque Deus é Deus. Aqui ele deixa bem claro que ele unge quem ele quer ungir. E ungir na Bíblia significa separar de um modo especial. Aqui ele toma Ciro e chama Ciro de meu servo. E você diz, mas quando que algum dia Ciro foi servo de Deus? Se servo era inimigo de Deus, qual é o problema para Deus? Qual é o problema para Deus? Ele diz, ó Ciro, vou tomar você, eu vou fazer tudo, e as pessoas vão pensar que foi você. Mas, na realidade, quem está fazendo sou eu. Porque eu vou adiante de ti. E eu vou endireitar os caminhos tortuosos. E eu vou quebrar portas de bronze e arrebentar trancas de ferro. E eu vou te dar os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão encobertas, para te mostrar que eu sou o Senhor, que te chamo pelo teu nome, que eu sou o Deus de Israel. O que significa que Deus vai dar para Ciro e Deus vai fazê-lo encontrar os tesouros que estão escondidos. Primeira coisa, que são tesouros. Se você pensar na palavra tesouro, você imediatamente vê uma coisa grandiosa, magnífica. Mas tesouro só está escondido dentro de minas escuras, de cavernas de difícil acesso. Se você quiser encontrar os tesouros, você tem que enfrentar minas escuras. Você tem que enfrentar dificuldades. Deus aqui está deixando claro que existem tesouros para encontrarmos. Mas ninguém jamais vai encontrar tesouros expostos nas vitrines das lojas e muito menos nas prateleiras dos supermercados. Os tesouros estão escondidos nas minas escuras. Só encontra tesouro quem crê que o tesouro existe. Porque tesouro é difícil de ser encontrado. Então é preciso que você busque na certeza de que tem.
Tem uma mina dentro de uma montanha. Você não viu a mina. Você não viu a preciosidade, mas você crê que tem. Primeiro elemento, a fé. E você pega a machadinha da fé e você vai gastar o seu tempo. Você vai com todo o empenho atrás e um dia você encontra. Quanta dor, quanto tempo aplicado ali. Um sonho tão grande, que alegria na hora que você encontrou o tesouro lá dentro de uma mina escura. Tanta dificuldade de acesso. Talvez, eu não sei. Jesus Cristo escolheu pescadores. Pescadores são homens que veem peixe onde ninguém vê. Porque está lá um mar tão grande. E um pescador diz assim, tem peixe. E se eu jogar uma isca, eu vou pescar o peixe que está aí. E ele joga a isca. E ele fica lá esperando, em silêncio. Esperando. Vem um peixe, come a isca dele, ele vai embora e põe outra. Um dia, um vai morder do meu jeito. Até que um dia ele pega o peixe. Isso significa que para você conseguir o tesouro que está escondido, você tem que ter paciência, mas você tem que ter fé. Hoje eu recebi uma encomenda da liderança da igreja para eu falar sobre frustração. Porque tem sido um tema tão doloroso para nós, ultimamente, sabermos de tantos suicídios, mesmo dentro da igreja. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse assunto que tem agitado tanto, principalmente o coração da igreja. Quando nós falamos de frustração, frustração é um tema, é uma das cavernas difíceis, é uma das cavernas escuras, é uma mina de difícil acesso, uma frustração. A frustração acontece quando nós planejamos, quando sonhamos, quando desejamos, quando queremos tanto e de uma hora para outra aquilo sai do nosso controle e perdemos tudo. E nós dizemos, a vaca foi para o brejo. E aí, o que se faz com uma vaca no brejo? Eu não sei, mas parece que perdeu a vaca. Quando você planeja algo que você sonha, quando você investe o seu tempo, investe a sua energia, você vai em busca desse sonho. E quando você pensa que está chegando na sua mão, você vê que perdeu tudo. É um dos momentos mais difíceis da nossa vida. É um momento em que a nossa esperança chega quase ao desespero. E você pergunta por quê? Quantas pessoas me dizem, irmã, eu orei. Eu recebi palavras de Deus nessa direção. Como que de uma hora para outra não deu certo? Eu disse, minha filha, você recebeu palavra de Deus nessa direção. Vá fundo, porque não pode estar frustrado. Porque como Jó disse, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A frustração acontece porque o nosso objetivo de uma hora para outra não pode ser alcançado. A frustração é o resultado. Só existe frustração onde houve planejamento, onde há sonho, onde há desejo, onde há investimento. Aí existe a frustração. Como surge a frustração? Eu gosto muito de dar um exemplo, e esse meu exemplo é repetitivo, mas como tem muita gente que ainda não ouviu, eu vou fazer uso dele novamente.
Você acorda de madrugada, 2 horas da manhã, com uma tremenda dor de cabeça. Dor de cabeça, 2 horas da manhã. Não tem uma coisa mais desagradável. Aí você, no friozinho daqui, para sair debaixo da coberta, você diz assim, deve ser do meu pescoço. E eu vou mudar a posição do travesseiro. Muda a posição do travesseiro, muda a posição do corpo, e a dor de cabeça está ali. Implacável. E você, filho de Deus, inteligente, você pensa, eu vou logo a tomar um remédio, porque assim eu durmo. Se eu ficar aqui tentando melhorar a dor de cabeça, eu posso amanhecer o dia com ela. Então você levanta, vai lá na cozinha, pega um copo, põe água, traz, põe na cabeceira da cama. Depois você vai naquele armáriozinho que você tem, onde você guarda remédio. Mas você tem criança. Então, quem tem criança em casa, pega o remédio, bota no armáriozinho e esconde a chave. Porque criança pensa que qualquer remédiozinho pode ser uma bala. Então, você esconde a chave sempre no mesmo lugar. Seu filho mais velho sabe onde está. Seu marido, eu estou falando para uma mulher aqui, viu? Seu marido sabe onde está. Então você esconde sempre a chave ali. Então você já pegou a água, colocou na mesa de cabeceira, agora você vai pegar o remédio. Quando você passa a mão no esconderijo da chave, cadê a chave? Algum marido passou por lá. Porque marido faz essas coisas engraçadas. Né? Marido não é para ser compreendido. A Bíblia diz que é para ser obedecido. Marido a gente não vai entender nunca. Por incrível que seja, foi Deus que fez. E Deus não faz coisa errada. Passou o marido por ali, usou o armarinho e botou a chave, quem sabe até no bolso. Porque marido é marido. Por isso que mulher que entra na visão de Deus nunca fica velha. Ela vai sempre se divertir com essa raça de gente maravilhosa. Então, vai sobrar para os maridos hoje, hein? E você não encontra o remédio, a chave. Quando você não encontra a chave, imediatamente vem a impossibilidade de alcançar o remédio. O que foi que aconteceu? Houve uma frustração do seu plano. Não dá. Você não ficou irada quando acordou com dor de cabeça. Você não ficou irada quando teve que ir na cozinha buscar água. Mas quando você não pode encontrar o remédio, a ira vem. Por quê? A ira surge como resultado da frustração. Todas as vezes que existe uma frustração, existe ira. Então, o primeiro elemento da frustração é a ira. Quando você frustra um plano hoje, outro amanhã, outro depois, o que vai acontecer? Um acúmulo de ira. E esse acúmulo de ira, futuramente, vai chegar à sua vida como uma neurose. E esse peso na sua alma, fora que isso tudo vai trazer uma reação que nós chamamos psicossomática, ele pode levar você a o que nós chamamos de uma depressão. Mas como nós estamos falando de frustração, então, se nós não queremos entrar nesse quadro, porque a frustração causa a ira junto vai produzir já uma neurose pesada para levar você a uma frustração,
e para levar você a uma depressão, e depressão é doença. Depressão é doença. Nós precisamos tratar a depressão nessa luz, porque ainda tem gente que acha que frustração, desculpem, que depressão é resultado de pecado. Mas o que é isso? Se fosse resultado de pecado, o pessoal no presídio nem se mexia. O pessoal da escola de samba nem se mexia. Talvez seja por isso que o pessoal fica na igreja assim, ó. Quem sabe é resultado de pecado. Porque a gente acha que pecador é quem está sambando e quem está preso. Não, somos pecadores. Não precisamos viver na prática do pecado. E nem devemos. Só que agora falando sobre a frustração. A frustração surge quando o seu plano, o seu objetivo não é alcançado. Como você vai lidar com isso? A Bíblia nos ensina como lidar com a frustração. De que forma nós vamos lidar com isso? Porque as frustrações vão acontecer. Nos frustramos com tantos planos que armamos e não conseguimos tê-los. Não conseguimos. Eu estou trabalhando há 30 anos, eu dei 30 anos da minha vida. Eu estou idosa. Mas há 30 anos eu estou trabalhando e dando toda a minha energia no reino por causa de uma favela. Hoje de manhã, recebo uma notícia. Teve tiroteio. Há anos não havia tiroteio ali. Trabalhando. Eu não estou arrependida. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria com o maior prazer. Porque é um privilégio trabalhar com meu pai. Mas entristece. Entristece. Então, isso acontece na vida de todos. Na vida de ímpios, na vida de santos. Na vida dos filhos de Deus, na vida dos filhos do diabo. A frustração acontece por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo. Jesus Cristo nos salvou, mas não nos tirou ainda daqui. Então, nós precisamos saber que os nossos planos nem sempre serão satisfeitos. Precisamos saber disso. Vamos orar, vigiar, pedir, buscar, mas nem sempre serão satisfeitos. Jó diz, mais uma vez repetindo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus podem não ser frustrados, mas o meu pode. O plano de Deus jamais será frustrado, mas o meu, sim, pode ser frustrado. Então, vamos ver como a Bíblia nos ensina a lidar com essa mina escura, com essa caverna, com essa dificuldade que pode se interpor na nossa caminhada e que muitas vezes acontece. Vamos ver um exemplo aqui. No capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, nós lemos uma coisa que estava acontecendo. Eu vou, para não ler muito, eu vou ler. Foi aniversário de Herodes. E ele recebeu de presente uma dançarina, filha de Herodias, não é? A amante dele. E João Batista estava preso. Estava preso porque abriu o bocão e comunicou o pecado. E quem fala a verdade merece castigo. Então, estava preso. A mãe da dançarina tinha ódio de João Batista. E quando a filha dela dançou, o Herodes disse para ela, pede-me o que queres. Até metade do meu reino. Ela disse, eu quero a cabeça de João Batista, instigada pela mãe. Eu quero a cabeça de João Batista.
A Bíblia diz que o rei se entristeceu, porque ele não queria matar João Batista, que ele tinha medo. Mas ele já tinha dito, ele já tinha dado a palavra, então ele mandou que decapitassem João Batista. Bem, logicamente o verdugo foi lá, cortou a cabeça de João Batista, trouxe num prato e deu para ele, e ele deu de presente para a mulher. Que presente sinistro, horrível, a cabeça de um homem numa bandeja. Agora é que eu quero que vocês leiam comigo. No capítulo 14, no versículo 10, está escrito assim: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então, agora vocês veem, João Batista está morto. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois, vocês viram aqui o que aconteceu? Primeiro eles sepultaram João Batista. Depois, eles foram e anunciaram Jesus. Isso é uma coisa que... Por que eles não avisaram para Jesus antes de sepultar? Não, primeiro sepultaram, depois foram anunciar Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção à reação de Jesus. Jesus, no versículo 13, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Eu queria que vocês observassem a frustração e a frutificação que aconteceu aqui nesse texto. Primeiro, Jesus Cristo, quando decide sair dali, foi ir para um lugar deserto. Ora, deserto significa que ele não tem intenção de ver ninguém. Ele não tem intenção de ficar no meio do povo. O desejo dele é ficar a sós, à parte. O lugar era tão deserto que a Bíblia diz que no versículo 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, o lugar era deserto. Jesus foi para ali sabendo: vou ficar a sós. Não se sabe por que ele queria ficar a sós. Eu não sei se ele queria chorar, mas uma coisa eu sei: o momento era decisivo para o ministério de Jesus. Era o momento em que agora o seu precursor já tinha sido retirado da terra. Agora ele caminhava a passos largos para a cruz, para concluir o seu ministério sem precursor. João Batista tinha completado o seu ministério aqui. Então ele precisava pensar, ele precisava respirar, ele precisava vestir aquela camisa de que João Batista já foi. Precisava ficar a sós. Quando ele chega lá no lugar, estava cheio de gente. As multidões vieram por terra, de lugares vários, para um lugar deserto. Quando ele desembarcou do barco, o plano dele estava totalmente frustrado. Ele podia ter uma reação como os líderes modernos. Não tem nada a ver com isso. Não estava marcado na minha agenda. Eu não contratei isso.
Eu tenho direito à minha privacidade. Eu tenho direito de ficar a sós. Acabou. Não vou atender ninguém. Se ele tivesse feito isso, não estava errado. Mas acontece que a reação dele foi outra. E nessa mudança aqui, ele nos ensina como lidar com a frustração. A Bíblia diz que ele olhou aquela multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. A dor dele, da frustração, foi transformada em cura. E o lugar da frustração veio a frutificação. Imediatamente, Jesus Cristo entendeu, eu queria estar aqui a sós, mas o Pai disse, negativo, tem mais gente para ficar com você. Acabou. Nós precisamos saber, nos momentos mais difíceis, em que os nossos planos são frustrados, que Jesus Cristo tem coisa melhor para fazer na nossa vida. Que o plano dele está certinho. O nosso não está, mas o dele está. Acabou. Nós precisamos saber disso. Quantas vezes eu sei que eu preciso de uma coisa, eu digo para Jesus, Senhor, eu preciso. Eu acho que a única pessoa nesse universo que acha que eu não preciso é o Senhor. Porque todo mundo está vendo que eu preciso. Eu estou pedindo para o Senhor tanto. Estende a mão. Uma vez, estende a mão. E ele... Eu digo, não adianta. Eu sei que o Senhor está certo. Eu não sei como, mas o Senhor está certo. Eu tenho que crer que ele está certo. Olha ali o que aconteceu. Na frustração de Jesus, os enfermos foram curados. O que foi que aconteceu? O Pai foi glorificado. Desde o momento em que você é batizado em Cristo, porque você se entrega a Jesus como seu Senhor, para ser o Senhor e suficiente Salvador, ele filtra você de pecador a pecador, filho de Deus. Desse momento, a sua vida só vai valer para a glória de Deus. E é nessa hora que a frustração dos seus planos redunda em frutificação para a glória do nosso Pai. Olha o que aconteceu. Esse coração disposto, chega lá, pá, cadê o lugar deserto? Já era. Já era. Dispara no coração dele o gatilho de misericórdia. Dispara no coração dele o gatilho de misericórdia. Outro dia eu cheguei numa cidade do interior de um estado lá no Brasil. Eu cheguei quebrada, porque eu viajei, saí do aeroporto Santos Dumont no primeiro voo, de 6h05 da manhã. Ora, então eu tinha que estar no aeroporto 5h05. O que significa levantar 4 horas para 4h30 estar tomando um táxi para o aeroporto. Para quem não foi dormir antes de meia-noite, a noite foi curta. Entrei no avião, fui para uma outra cidade, que na maioria das vezes, para você viajar de azul, tem que ir para Campinas. Fui para Campinas, esperei. Depois tomei o avião para essa cidade. Me pegaram de carro, levaram para uma mais interior ainda. Quando eu cheguei lá, a esposa do pastor estava reclamando. Porque dizia, olha, eu não sei por que a líder da mulherada aí, do ministério, está querendo que a irmã Edmeia vai falar nessa reunião, porque isso está errado, ela precisa descansar, porque não sei o quê. E eu pensava assim, abraçar um travesseiro. Tudo que eu queria abraçar era um travesseiro. Aí quando eu vi aquela confusão, e a mulher já tinha inadvertidamente conclamado as outras mulheres.
E estava a turma de mulher, de bolo, salgadinho, tudo me esperando para pregar às 3 horas. E de noite eu teria que pregar de novo. E a mulher do pastor só contava comigo para descansar de tarde, para eu pregar de noite. Ela também não foi misericordiosa, mas tudo bem. Mulher de pastor é um caso sério. Elas são queridíssimas de Jesus. Então, eu disse para a esposa do pastor, eu disse, minha irmã, me explica o que é. Olha o que estão fazendo com a senhora. Eu disse, eu sei. Eu disse para ela, minha irmã, eu vou, porque eu estou aqui. Esse pessoal está esperando que eu venha aqui há mais de 3 anos. E não é porque eu sou bonita, eu sei que eu sou, mas não é porque eu sou bonita. É porque o Jesus que está no coração deles está querendo que eu faça alguma coisa. Ele sabe que eu estou cansada. Mas o povo tem um sonho. Eles não estão querendo ver uma velha pregando, eles querem ouvir a palavra de Deus. Eu vou, estou prontinha, só preciso tomar um banho e me dar uma coisa para comer que eu estou indo. Olha, você sabe que eu nunca faço apelo. Naquele dia não precisou fazer. Você precisava ver que maravilha. E eu estava feliz da vida, quase emendei com o culto da noite. O meu plano de abraçar um travesseiro foi frustrado, mas a alegria que eu recebi no meu coração foi tão grande que eu encontrei o grande tesouro. O tesouro escondido nas trevas de um cansaço. Se for para pregar a palavra de Deus, Deus tinha um plano naquilo tudo. Ele estava olhando para a minha cara e dizendo assim, quero ver o que você vai fazer, nega. Lhe dei saúde, lhe dei força, lhe dei vigor e você vai fazer o que? Vai para a cama? Não é hora de cama, é hora de trabalhar. Vou embora. E olha, estou viva. Isso tem mais de 2 anos. Eu estou viva e estou joia. O que eu quero dizer é que quando os seus planos não são frustrados, abra o olho. Quando os seus planos são frustrados, abra o olho e comece a desconfiar. Tem dedo dele. Comece, você orou, você trabalhou, você fez tudo direitinho. Na hora não dá certo, você diga, ai, é o Senhor. A primeira coisa que você diz é o diabo. Mas que diabo é esse que tem tanto poder na vida de um filho de Deus? Imediatamente você dá glória para o diabo se sente vencedor. Você diga assim, não. Ainda que o diabo tenha feito e acontecido, o meu pai não deixaria. Você precisa crer que Deus está interessado em você, interessado no seu caminho, interessado na sua vida. Abra os olhos com frustração, porque senão você fica irado, o acúmulo de ira vai causar neurose. É por isso que tem tanto filho de Deus hoje, quebrado e até cometendo suicídio. Por quê? Porque não soube lidar com a frustração. A frustração, ela vai ser usada. Se você crê que Deus está no comando da sua vida, que Deus está permitindo ou impedindo coisas, Ele sabe o que faz. Quantas vezes, na mina escura de um luto, eu não gosto quando as pessoas dizem, irmã, perdi meu filho, você não perdeu. Você enterrou o corpo. Só isso. E Deus levou o que era dele. Mas, irmã, Deus não precisa lhe pedir permissão para levar o filho, porque não era seu, era dele. Ele simplesmente fabrica um filho no seu ventre e lhe convida para você criar com ele, para ele. Se ele não lhe pediu permissão para colocar o filho ali, porque quando você descobre, o filho já está lá. Tem 2 semanas, tem 3 semanas, tem 1 semana. Quando você descobre, está aqui. Descobriu. Agora ele não pediu permissão para botar. Você quer que peça permissão para tirar? O fato do filho estar ali sem você saber, está lhe dizendo que Deus faz as coisas quando Ele quer.
Então você não aceitou, não foi bom, uma maravilha. Teve a experiência, Deus diz, agora vem cá que é meu. Ele não tem que pedir permissão. Mas quero lhe dizer, é doído. É doído. Você fica de mãos vazias. É horrível. Já enterrei minha filha, ela tinha 24 anos. Enterrei a Kay, estava com 59 anos. É horrível. Viúva, quando enterra um marido, ela chora duas dores. Ela chora a dor da viuvez. E ela chora a dor da orfandade de seus filhos. É horrível você ver o seu filho chorando a saudade da mãe ou a saudade do pai, sabendo que nunca mais vai ver, porque você não tem como resolver aquilo. Você daria tudo para resolver e não pode. Então, não sabendo como lidar com essa frustração, muitas vezes a pessoa se ira e se revolta. Eu tenho visto tanta gente dentro da igreja revoltado contra Deus, porque Deus fez isso comigo. Eu disse, em que você é melhor do que eu? Então, quando nós falamos em frustração, frustração é uma caverna escura se nós não tivermos o ensinamento bíblico suficiente. Nós não vamos saber lidar com as frustrações. E elas vão chegar ao ponto de levar pessoas ao suicídio. Quando nós vimos esse caso aqui de João Batista, nós vimos como Jesus Cristo foi frustrado no seu caminho. Quando Paulo foi todo cheio de força e de autoridade para Damasco, porque ele estava com o maior ibope, porque ele tinha causado a diáspora grande da igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que o rapaz, depois que ele conduziu o apedrejamento de Estevão, ele entrava nas casas arrastando homens e mulheres e os levava e prendia no cárcere. Que ministério o de Paulinho de Tarso. Depois, quando ele viu que ele tinha causado toda a arruaça, ele estava lá em cima no respeito dos fariseus. Ele pediu cartas às autoridades religiosas de Jerusalém para ir a Damasco e prender. Se ele encontrasse alguém que fosse discípulo de Jesus Cristo, ele ia prender essa pessoa e levar para Jerusalém para ser julgado, condenado, preso, sei lá. Então, quando ele vai para o caminho de Damasco, ele vai se encher de autoridade, um jovem. Paulinho era jovem, falava grego, latim, hebraico, aramaico, era discípulo de Gamaliel, era um helenista, era um judeu helenista de Tarso, era uma coisa espetacular. O rapaz todo forte, jovem é terrível. E quando ele chega no caminho, ele encontra com Jesus. E o embate foi terrível. Ele diz que quando Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, não estou perseguindo. Ele pensou, não estou perseguindo ninguém. Mas Jesus Cristo já tinha dito, o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes. Aí ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, o Nazareno. Não é qualquer Jesus, é direcionado, é o Nazareno, a quem tu persegues. Pá. O plano de Paulo, eu fico pensando na situação daquele rapaz, porque Jesus não ficou ali de mais. Se você ler o texto, Jesus diz, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo. E Jesus disse, agora levanta-te e vai para Damasco, te dirão o que deves fazer. Quer dizer, eu não vou ficar aqui de conversinha contigo, rapaz. Cuidado com Jesus, que ele é macho. Não é florzinha, não. Se você está acostumado com homem florzinho, acaba com a história.
Agora levanta-te e vai, porque te dirão o que deves fazer. Eu não vou ficar aqui de conversa contigo. E Jesus não falou mais com Paulo. Acabou ali. Pode prestar atenção no texto. Chega em Damasco, nós sabemos que ele ficou aqueles 3 dias orando, sem comer, num jejum total. Aí vem Ananias, faz o que tem que fazer. Aquele homem sai dali e começa a pregar Jesus. Tem muito crente que diz, irmã, não sei orar, porque eu sou crente novo. Quantos minutos? Não, irmã, eu só tenho 5 anos. Minha filha, você está velho. No reino de Deus você já está velho. Porque Paulinho, com algumas horas, já estava pregando. Ele começa a pregar, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando você assume a sua fé de que Jesus Cristo mandou você anunciar, ide e fazei discípulos, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. Quando você assume esta posição, há uma coisa que explodiu dentro de você. Há um fogo que queima, ninguém pode calar a sua boca. Não tem como fazer você parar de anunciar essa verdade eterna. E Paulo, tendo aquilo, quando ele levanta dali, coitado, ele vai e começa a pregar Jesus. Que situação! E Jesus olhando para a cara dele. Lógico que isso chamou a atenção. Ele não foi ali para isso. Todo mundo começou a se questionar. Mas não era esse? Mas é o cara mesmo? Não é possível. Ficou doido, mudou de partido. Traiu o partido dele. É infiel. Né? Esse cara mudou a visão partidária, a ideologia política. Que negócio é esse? A ideologia religiosa? Bem, quando a ficha dos fariseus caiu, Paulinho estava pregando Jesus há muito tempo. Aí fecharam as portas da cidade de Damasco para pegar Paulo e matá-lo. Os discípulos de Jerusalém, sabendo, botaram Paulo dentro de um cesto e botaram para fora da cidade, por cima do muro. Pensa como é que esse rapaz, jovem, desceu ali. Ele não podia ir pela estrada de Damasco, por onde ele veio. Ele tinha que ir cortando o caminho. Mas quando ele cortava caminho para ir para Jerusalém, qual era o pensamento dele? Qual era o sonho dele? Agora eu vou estar com os discípulos do meu Senhor Jesus. Agora eu vou aprender tudo como ele era, como ele falava, como ele ensinava, como ele sorria. Eu vou estar no meio dos que estavam com ele. Eu vou estar perto dos irmãos de sangue de Jesus, Tiago e Lucas. Eu não sei se Maria ainda estava viva naquela época, porque a última vez que a Bíblia fala de Maria é no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, que ela estava no meio daquela turma de mais ou menos 120 pessoas. Então eu não sei se Paulo chegou a pensar, eu vou conhecer a mulher, a mãe do meu Senhor. Eu vou poder olhar o rosto dela, os braços que embalaram aquele homem. Eu não sei, era tanta coisa que se passava no coração de Paulo, tanta esperança, tanto desejo, tanto sonho, tantos planos que se passaram no coração daquele recém-convertido. E isso deu força para ele atravessar todo o caminho a pé. Se você hoje for de Damasco a Jerusalém a pé, você vai ver quanto demora. E esse rapaz venceu aquilo a pé. E quando ele chega em Jerusalém, eu posso ver o rosto dele andando até lá, chego lá feliz da vida. Como ele foi recebido? Ele foi recebido da pior maneira possível. Ele não foi abraçado. Ele não foi abraçado. A Bíblia diz que, pelo contrário, ele foi rejeitado. Foi rejeitado. Quando ele chega lá, ele é rejeitado
E, coitado, quem vai fazer uma ajuda para Paulo é Barnabé. A Bíblia diz assim: tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Você já pensou? Os olhares, o horror, o pavor. Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, o que este lhe falara, de como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Mas ele foi desacreditado, frustrou. Ele estava esperando um abraço caloroso, recepção. Ele estava esperando abafar quando chegasse aqui eu. Antes, assassino, agora, irmão. Porque era essa a verdade. Mas não recebeu, não teve. Houve uma frustração. Foi um balde de água fria. Houve frustração nos planos dele. Tudo ficou atrapalhado. Ele começou a pregar em Jerusalém e tudo mais, mas teve que sair dali. Porque não apenas ele recebia a antipatia dos cristãos, mas a perseguição dos judeus que queriam matá-lo. Porque ele era agora um traidor. Ele era um traidor. Então, o plano desse homem foi frustrado totalmente. E agora? O que fazer? Aí depois ele diz que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Para quê? Para conhecê-lo, ele diz. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pense quem era Paulinho antes da frustração. Pense quem passou a ser Paulinho depois da frustração. Você já leu as cartas de Paulo? Todas elas depois da frustração. Como seria a nossa vida hoje? Como aprenderíamos sem as cartas de Paulo? Quanto este homem recebeu de Deus para nos ensinar, para nos dar? Hein? Portanto, glória a Deus pela frustração de Paulo. Glória a Deus que o plano de Paulo de ficar em Jerusalém foi frustrado. Glória a Deus que ele foi rejeitado pela igreja de Jerusalém. Glória a Deus que ele foi rejeitado pela igreja e perseguido pelos fariseus, porque assim ele teve que sair de Jerusalém e ir para o deserto. Glória a Deus que os planos dele foram frustrados, porque na dor da frustração ele pôde encontrar o grande tesouro, o tesouro da intimidade com Deus, do conhecimento com Deus, e sabendo e aprendendo diretamente de Jesus, ele pôde nos escrever cartas tão inefáveis, que nos ensinam tanto da nossa fé cristã. Então, frustração dos planos de Paulo, avanço dos planos de Deus. Viu? Ele dá graças a Deus pela frustração dos planos dele. Ele diz: uma coisa eu faço, eu caminho para frente. Eu não fico preso no que passou. Você acha que foi fácil para Paulo? Para quem saiu de Jerusalém por cima, com o pescoço endurecido? Eu sou o Paulo de Tarso, o cidadão romano, o que livrou Jerusalém dessa praga do caminho, porque assim era conhecida a igreja. E volta por baixo, mendigando um espaço na igreja. Odiado agora pelos fariseus.
rejeitado e desacreditado pelos cristãos. Ele teve que voltar pianinho. Mas isso tudo foi necessário para que a glória de Deus revista esse homem. Então, quantas vezes nós odiamos a frustração dos nossos planos? É difícil. Não é fácil. Mas a frustração é uma caverna escura aonde existem tesouros maravilhosos para nós encontrarmos. Ele diz que foi nesse tempo que ele teve a revelação do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. E isso não é uma maravilha? É uma maravilha. Se nós olharmos como Deus trabalha nessa caverna escura da frustração, nós vamos ver que nós temos jogado fora e, em vez de nós aproveitarmos o que pode acontecer de bom para nós, nós ficamos na casca. Nós ficamos de fora, olhando apenas a montanha, a caverna escura, sem ir procurar a mina que está lá dentro. Sem ir procurar. Quantas vezes nos deparamos com situações e não sabemos como lidar quando seus planos forem frustrados? Eu lhe digo uma coisa: faça da frustração um trampolim. Não deixe que a ira da frustração acabe com você. Por isso a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque o normal é que você fique irado. Fica irado, sim. A gente fica, na hora que o plano não dá certo, a gente fica para cima e para baixo. Se não controlar a língua, vai dizer muita bobagem. Então, nessa hora, você morde a língua porque dói. E depois deixa passar, começa a pensar que você é filho de Deus, começa a pensar que seu Deus não morreu, começa a pensar que Ele está interessado em você. Você diz: não sei como o Senhor tem interessado em mim, acontece isso tudo, mas já pensou se não tivesse? E continua até que você vai digerindo aquilo. Depois você diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor podia ter permitido que isso fosse diferente. Eu pedi tanto, eu orei tanto, eu investi tanto. Continuo achando e pensando que o Senhor podia ter me dado uma chance. Mas tudo bem, o Senhor não deu. O que será que o Senhor quer nessa hora? E agora? O que é que eu faço? Aí ele diz o quê? Qual é a resposta dele quando você diz o que é que eu faço? Ele diz: ei, sem mim, nada podereis fazer. É sempre a resposta. Quando você diz: e agora, Senhor, o que é que eu faço? Ele diz: sabe a resposta, né? Nega. Sem mim, neca de captibiriba, não é assim que diz? Não vai ter nada. Não vai ter jeito. Sem mim não vai fazer nada. Portanto, agora, começar tudo de novo. Pronto. Porque quantas vezes nós queremos, porque queremos. E Deus está só olhando. Vai cavando. Vai cavando. Chega lá dentro, você não vai encontrar nada. Por quê? Não é o meu plano para você. Eu não fiz você para isso. Não fiz você para isso. Olha, entrei na universidade no ano que ainda com 15 anos, no ano que ia fazer 16. Filosofia, você já pensou? Uma garotona doente da alma. Entrar numa faculdade de filosofia aos 16 anos. E estava mostrando para todo mundo, viu? Sou negra, sou pobre, sou filha fora do casamento. Ninguém dá um tostão por mim. Mas, além de bonita, eu sou inteligente. Melhor do que vocês todas. Aquilo dali é o meu ego. Meu ego. Pá. Porque eu tinha uma doença. Filha fora do casamento. Ninguém queria. Mas eu estava lá. Negra. Para que serve negro no Brasil, gente? Vamos ser sinceros. Vamos deixar de falsidade. Pobre. Presta para quê?
Nordestino, serve para quê? Então a gente tem que botar as coisas como quer. Não foi Deus que escolheu isso, mas me botou aqui nessa situação. Eu tenho que engolir, ou então, suicídio. Então eu procurei superar. Louca para ser igual aos outros, mas melhor. Daqui a pouco eu achei que era pouco, uma faculdade, entrei na segunda. Depois eu entrei na terceira. E aprende línguas, e fala línguas, e faz pós-graduação, e vai fazer doutorado, e casar bem, que eu tinha que casar com um doutor, porque senão não prestava. Tinha que ser preto, mas tinha que ser doutor. Exigi tudo, eu. E outra coisa, batalhei. Conquistei o homem. Está pensando? Você ri de mim, minha irmã? Quanto sacrifício você fez para levar esse pobre desse homem ao altar? Quanta roupa? Quanto salão de beleza? Quanta mudança de voz? E o charme todo que você jogou em cima do pobre coitado. E ele foi. Graças a Deus, um homem que encontrou você, encontrou um tesouro. Né? Porque encontrou uma esposa. Tudo certinho. E quando vem, fiz os meus planos, tudo certinho. Casei, que tive meus filhos, tudo bonitinho. Filosofia, pedagogia, psicologia, música, história da música, liderança cristã, missiologia, né? Tudo bem. Eu era a mulher das faculdades. Tudo por minha conta. Você está pensando que alguma coisa, vez eu perguntei para Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Para que eu ia perguntar? Se Deus dissesse, não faça, eu ia fazer, porque era o que eu queria. Essa é a mulher. Aqui, era o que eu queria. Nunca me acertei em nada. Em filosofia não conseguia o meu sonho. Pedagogia não conseguia nada, psicologia nada. Eu estava insatisfeita. Quando houve a minha real conversão, comecei a pregar a palavra de Deus. Não precisa mais nada. Deus frustrou toda a minha, desculpa a expressão, minha safadeza. Ele tinha me feito para pregar a palavra dele. Agora eu estou feliz. Os meus planos de título e mestrado e doutorado e tudo isso foi frustrado. Mas ficou a palavra de Deus. E o pessoal me pergunta, onde a senhora fez teologia? Não fiz. A senhora não é pastora? Não. Onde que a senhora aprendeu? Na Bíblia, ninguém acredita. Mas é a realidade. Por quê? Porque o plano de Deus para mim é que eu saísse por esse mundo pregando a palavra dele como está escrita na Bíblia. Mas eu não queria, porque isso aí não dá ibope. Isso não dá ibope. Mas eu queria ser reitora de universidade para mostrar que eu sou bacana. Acabou. Frustrou tudo. Frustrou tudo. Eu queria ser a mulher rica. Só queria estar no meio de rico. Deus disse, não, mas agora, favela. Vocês querem que eu diga para você? Eu não poderia ser feliz de outro jeito. Eu não poderia ser feliz sem pregar a palavra de Deus. Eu não poderia ser feliz sem aquele meu povo lá do Dona Marta. Por quê? Porque Deus frustra tudo na sua vida que não é para a glória dele. Então, o plano dele nunca será frustrado. O seu sim. Quando Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode mesmo. Portanto, quanto a sua vida estiver dando com a cabeça para cá, não dá certo, não dá certo, não dá certo,
Pá, não dá certo? Fique quieto. Pegue os seus planos e faça deles um trampolim. Por quê? Porque só o que vai vigorar na sua vida é o plano que Deus tem para você. E o fato de não sabermos trabalhar com as frustrações nos leva a ter vidas desoladas, arrebentadas. Nos leva a sofrer muito, porque não compreendemos que quando algo não dá certo como queremos, é porque aquilo dali não é a vontade de Deus. Quantas vezes achamos que o diabo tem mais autoridade na nossa vida do que Deus? Vou contar mais um caso para vocês de como trabalhar as frustrações. De como trabalhar as frustrações. Pegue João. João era possivelmente o mais jovem de todos os apóstolos. João, nós sabemos que tinha um caráter dócil. Tão dócil, ele era aquele rapaz que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, assim, numa nice, né? E perguntava para Jesus até o que não era da conta dele. Mas lá na cruz, Jesus sendo o filho primogênito, responsável pela viúva de José, que era a mãe dele, ele sabia que ia sair daqui. E na hora de entregar a mãe, ele colocou a mãe ao encargo de João. Filho, eis a tua mãe. Por quê? Ele sabia que não ia faltar um abraço para aquela mulher. Ele sabia que não ia faltar um beijo para a mãe dele. Porque João tinha esse caráter, assim, meigo. Pois esse homem, ele tinha um amor tão grande por Jesus e pela sua mensagem. Ele viveu com Jesus o tempo todo, desde o início do ministério de Jesus. Ele viu todos os grandes momentos de Jesus. E agora ele tinha um plano. E o plano dele era pregar este evangelho eterno, anunciar a verdade de Jesus Cristo enquanto ele tivesse fôlego. E ele fez isso. E lá em Éfeso, ele começa a ver a igreja sair dos trilhos. Ele começa a ver, entram os nicolaítas e começam a pregar erros doutrinários na igreja. E começam a anunciar desvios da doutrina de Jesus. Então ele começa a ver que a igreja estava como um trem que vai saindo dos trilhos. E aí, ele que tinha a experiência de Jesus e que tinha o Espírito Santo, ele que tinha esse desejo de levar essa verdade mais além, ele pregava, ele ensinava, ele pregava, ele ensinava ainda mais incansavelmente. E por causa disso, ele estava desgostando os inimigos do Evangelho. Aqueles que pareciam cristãos, mas não eram. Eles tinham cara, mas eles não eram. Eles tinham aparência, mas não era. Eles estavam deturpando, porque é muito fácil você deturpar. Você lembra o que foi que Satanás fez lá no Éden? Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, menos de uma. Satanás vai para Eva e bota um não, uma palavrinha fora do lugar. Não é isso que ele disse, de toda árvore não comerás? Ele botou só uma palavra, deturpou tudo. Nós vemos isso muito hoje. As pessoas pegando uma palavrinha e fazendo uma festa, mas não pregam a palavra como está escrita. Graças a Deus ainda tem aqueles que pregam. Então João dedicou a vida dele, ele queria pregar esse evangelho eterno até o último momento da vida dele. E nessa agonia, nesse enlevo, nessa batalha, ele trabalhando, ele é preso e desterrado para uma ilha desértica no mar de Mármara, o mar Egeu. E essa ilha se chama Patmos. Então, quando manda o João para Patmos, você já pensou a frustração? Não havia mais ninguém para ele pregar. Era uma ilha desértica. O que ele ia fazer? Pregar para as ondas?
pregar para as gaivotas. Que dor, que frustração. Como que Deus faz isso comigo? Eu era sou o último apóstolo. Eu estou anunciando a verdade que meu Senhor me deixou. Ele tão poderoso, por que permitiu que eu esteja aqui sozinho? Você pode imaginar as punhaladas que vinham no coração daquele homem e o ataque que vinha na alma dele. Será que ele esqueceu de mim? Será que tudo isso é mentira? Será que os fariseus tinham razão? Será? Tantas dúvidas, tanta ira, por causa da frustração. Ali, aquele lugar da frustração. O plano dele foi frustrado, mas não o plano de Deus para ele. E ele, quando fala a respeito dessa frustração, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz sobre isso, ele diz: no versículo 9, ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho em Jesus. Então, ele foi preso para lá por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Esse lugar da frustração se torna o lugar da revelação. Deus queria revelar o seu Filho para a igreja através de Jesus, mas não, através de João, mas não do jeito que João pensou. João achava que Jesus Cristo ia ser revelado para a igreja através da palavra que ele pregava. Deus disse: não, é através de você mesmo. Eu vou mostrar meu Filho para você, eu vou mostrar as coisas que vão acontecer e você vai deixar escrito para a igreja toda, em todos os tempos. E ele diz: achei-me. Ele estava num dia lá, olhando as gaivotas. Quem sabe ele estava chorando, irado porque estava ali preso. E gaivota não ouve o evangelho. E ele estava lá, ele diz: ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Ele ouviu uma voz que parecia a voz de uma trombeta, que o chamava para um anúncio, uma voz que não era da terra. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi. Olha a visão. 7 candeeiros. Toda a história da igreja na terra. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Aí vai começar a revelação. Embora Apocalipse seja, como nós já estudamos aqui, a revelação de Jesus Cristo, a revelação só começa no versículo 12. Deus agora vai revelar o seu Filho para João mandar para a igreja. Olhe, a frustração de João se transforma em frutificação para o reino de Deus. O plano de João foi frustrado, mas o de Deus não foi. Então, você pensa que o plano de Deus era chamar João, o único homem que já foi ao céu fazer uma reportagem. Foi lá, agora eu vou lhe mostrar tudo, você vai escrevendo. Fosse hoje, seria, você vai filmando, né? Cadê seu celular, João? Vai filmando tudo que eu vou te mostrar. Mas naquela época tinha que escrever. E ele foi escrevendo tudo. Agora você pense se alguma vez João reclamou de frustração de novo. Não teve. Então, quando nós estudamos esses e outros exemplos na Bíblia, nós vamos vendo que nós precisamos nos assenhorar de que tudo isso que está escrito na Bíblia, está escrito para o nosso ensino, nós precisamos saber lidar com as frustrações, porque Deus não vai mudar. E se Deus não vai mudar,
Os planos deles a nosso respeito não vão mudar. Então nós vamos ficar irados, e de ira em ira nós vamos ficando neuróticos, e de neurose em neurose nós vamos adoecendo dos ossos, do estômago, e vamos acabando com a nossa vida porque não sabemos aceitar o fato de que nós temos dono, o nosso dono é Deus, Ele que nos fez, nós somos seus, e Ele tem um plano específico para cada um de nós. Então é melhor sentarmos e falarmos com Ele a respeito das coisas. E às vezes entendermos errado, fazer errado, e aí Ele frustra para a gente consertar. Mas nós precisamos aceitar que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos fez com um objetivo específico. E quando nós entramos nesse caminho, nós vamos percebendo o mover de Deus. E nós vamos ver que as coisas não são exatamente como nós queremos. Quando você olha o que Deus pode fazer através de uma criança, nasceu criança. Olha Moisés. O objetivo que Deus trouxe Moisés foi aquele, na hora certinha, porque Deus tinha marcado com Abraão 400 anos. Abraão morreu, mas a palavra de Deus permanece. Então, quando faltavam 120 anos, estavam com 280 anos, Deus disse, está faltando 120 anos para eu tirar meu povo. Eu prometi para Abraão. Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar o menino. Olhou, achou uma mulher que ele já sabia, botou o menino certo no ventre de Joquebede. Joquebede não sabia de nada. Arão não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Mas Deus sabia. Botou. Resultado. Botou no ventre de uma mulher que ele conhecia. Essa mulher daqui não é fácil, não. Ela é braba. Ela vai brigar por essa criança. Ela é mãe. Ela é corajosa. Ela é danadinha. Botou lá. O diabo, que é espírito, sabendo disso, botou no coração de Faraó, ei, vai matar todo menino que nascer dos hebreus, porque nessa levada aqui vai nascer aquele que vai tirar o Israel daqui. O Faraó não duvidou, ordenou a matança dos recém-nascidos hebreus. Pega, tirou do ventre, aperta no pescoço, joga para os crocodilos. Nesse meio, nasce Moisés. A mãe olhou para o menino e disse, não, vou criar em casa. Você já viu recém-nascido que não chora? Recém-nascido ainda mais menino. Chora, abre no berreiro, faz barulho. Moisés não. Acho que é por isso que ele falava atrapalhado. Era pesado de língua. Quando chegou na hora certa, ela fez um cesto de vime. Não dava mais, o menino estava ficando esperto. Estava começando a chamar a atenção. Catou vime. Eu não sei quanto tempo aquela mulher passou para fazer aquele cesto de vime. Depois foi buscar piche, asfalto, calafetou, para o menino não morrer afogado. Esperou a hora certa, que mulher. Mas não vou falar de Joquebede, que Joquebede, para mim, é uma heroína. A perseverança dela. Esperou a hora. Né? Diz assim, que Deus tem propósito. Aquela mulher era uma mulher com propósito. Era uma mãe com propósito. Esperou, olhou. Cuidado com mulher. Olhou. Estava na hora do menino comer, ela não deu comida, que era para ele chorar. Porque criança, quando tem fome, chora. Mas isso é por minha conta, não está escrito na Bíblia. Mas ela deve ter isso, porque Joquebede é mulher, eu também sou. E mulher, até hoje, tem as mesmas artimanhas. Deve dizer,
Deu só um pouquinho de mama, vai que é para você sentir fome. Botou o menino lá, com os paninhos dele, e disse para a irmã, você fica de longe olhar, porque ele vai ter que descer na direção da irmã de Faraó. A menina botou o menino lá, deve ter feito assim com a água, lá vai o barquinho de Moisés. Moisés começa a abrir a boca com fome. E no meio do junco, viram, nós sabemos o que aconteceu. Pronto, agora o que acontece? O rapaz único que tinha que morrer vai ser criado no colo de Faraó. Por quê? A irmã de Faraó adotou o garoto, apaixonou e ainda disse assim, deve ser de uma das hebreias, precisamos ajudar alguém para tomar conta, chamar alguém para tomar conta. Pula a irmã do menino, eu conheço uma senhora, leva o menino, quer? Ainda foram pagar Joquebede para tomar conta do filho. Deus, quando faz as coisas, faz assim. E o diabo se retorcendo de raiva, e Deus. E esse menino, quando chega na hora, criado pela mãe, a mãe paga para tomar conta dele. Pagou a mulher para tomar conta do menino que tinha que morrer. Na hora ele vai para o palácio de Faraó e vai ser criado como príncipe. E Deus diz, está tudo certo. 40 anos, Moisés tem que sair, fazer o êxodo dele. Não sabia de nada. Mas chega uma hora que vai crescendo no coração dele uma percepção de que ele tem que lutar pelo seu povo. Aí ele cria raiva do Egito. Aí ele mata um egípcio, tem que sair. Aí vai ficar 40 anos aprendendo como cuidar de um rebanho que não é dele. No deserto, ele vai fazer estágio no rebanho de Jetro. São passados 80 anos. 80 anos, Deus diz, está na hora agora. Vai saber sua vocação. Deus chama e diz, ops, você vai para o Faraó. Você vai tirar meu povo do Egito. Porque Deus disse. Qual é o problema? Você vai, porque eu escolhi você. Pessoa pesada de língua, não tem problema, te dou uma boca. O problema é a língua, te dou uma boca. Mas você vai. Você vai, rapaz. Você acha que Moisés queria voltar? Porque ele sabia que estavam atrás da cabeça dele no Egito, que ele matou o egípcio. Então ele não dizia para Deus como não dizia para ninguém, mas ele estava com medo, de ser decapitado. Deus disse, você vai. Porque eu sou pesado, te dou uma boca. O problema é esse, te dou uma boca. Quando ele não teve mais como, então eu vou. Aí Deus disse para ele, ei, sabe aqueles que queriam te matar lá no Egito? Já matei tudo. Aí ele... Agora eu vou. Me diga uma coisa. Qual era o plano de Deus? Tirar o povo do Egito aos 400 anos de escravidão. Deus não fez tudo? Botou gente lá dentro para crescer com mentalidade. Deus foi fazendo e acontecendo, gente. E a mesma coisa, você acha que Deus mudou? Você acha que você é menos importante do que qualquer um daqueles judeus? Não. Deus vai fazer e acontecer na sua vida, mas o plano dele vai ser cumprido. Se você se rendeu de todo o coração a Jesus Cristo como filho de Deus, procura fazer as coisas no conselho de Deus. Para não estar se frustrando toda hora. Porque frustração produz ira, cúmulo de ira produz neurose. Neurose leva você facilmente a uma depressão. Mas antes da depressão, ela começa a lhe dar problema de estômago, problema nos ossos, obesidade e uma porção de praga que vem na sua vida. Tudo por quê? Por causa de insatisfação, angústia de vida. Porque você não sabe como é que Deus existe e você tem que sofrer tanto. Você não sabe que Deus é esse que tem que trazer, que permite tanta coisa ruim na sua vida. Eu queria saber porque parece que Deus tem alguma coisa contra mim. Quantas vezes eu ouço isso? Quantas vezes?
Ah, porque aí vem aqueles super crentes que dizem assim, não, mas a Bíblia diz que as bênçãos me seguirão. Eu digo, pois é, mas a Bíblia também diz que as bênçãos te seguem, mas o teu pecado te encontra. A Bíblia diz que a bênção te encontra, mas o pecado encontra. Portanto, é melhor dar cabo do pecado sem se preocupar com as bênçãos. Meus irmãos, nós vimos que a toda hora nós estamos sendo confrontados por planos na nossa vida que não dão certo. E porque não dão certo, causam tanta angústia e tanta dor. E se nós não tratarmos isso como a Bíblia nos diz, nós vamos sofrer demais. A ira vem. E não sabendo lidar com isso, nós vamos ficar com problemas. Hoje à noite nós vamos falar mais do que isso nos leva até o suicídio. Então, melhor trabalharmos melhor com essa situação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Obrigado, pastor. Aleluia.